A pedido do presidente, vou fazer a leitura do ofício que foi expedido ao senhor prefeito, devolvendo o projeto de lei que estava na casa. Ofício número 39, de 4 de março de 2020, à Prefeitura Municipal de Orizona. Senhor prefeito, o presidente da Câmara Municipal de Orizona, vereador Altair de Souza Filho, no uso de suas atribuições previstas na legislação vigente, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e demais vereadores integrantes deste Legislativo, após a análise do projeto de lei número 15 de 2019, que dispõe sobre a autorização para alienação de bens imóveis do município de Orizona e da outras providências, decidiram pelo seu arquivamento pelos fatos a seguir expostos. O referido projeto não obedece à previsão da Lei nº 8.666 de 93, que em seu artigo 17 diz que a alienação de imóveis públicos deverá ser realizada através da modalidade de concorrência, no caso em tela, e o projeto prevê a realização através de leilão, modalidade que já tem parecer verbal contrário emitido pelo representante do Ministério Público em reunião recente entre o Ministério Público, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, realizado no fórum dessa cidade. O projeto também apresenta muita obscuridade, vez que não especifica valores para cada obra e nem projetos para os quais serão destinados os recursos, caso concretizados. Quanto aos lotes ocupados, não se sabe o que acontecerá, pois o projeto fala em regularização ou leilão. Também existe a preocupação quanto à prestação de contas, tendo em vista que a última alienação realizada pela Prefeitura, referindo-se a um lote e sucatas, apesar de solicitado por esta Casa, jamais o Poder Executivo esclareceu sobre os valores arrecadados e a destinação dos recursos oriundos desta alienação. Assim, por todo o acima exposto, com fulcro no artigo 21, inciso 8º, letra G, parte final, e artigo 95 incisos 6 e 8 do Regimento Interno deste Legislativo, decidiram pelo arquivamento do presente projeto e aguardam por um projeto mais concreto e elaborado conforme objetiva e dentro das previsões legais. Sendo só para o momento, subscrevo-me atenciosamente Altair de Souza Filho, presidente da Câmara Municipal. Só, presidente. Sim. No trabalho normal da Câmara, agora seria votada a apresentação dos projetos e balancete. Mas com o pedido dos professores, na reunião que nós tivemos agora, desde as 17 horas, eles nos pediram a antecipação da cadeira 10 e o plenário é soberano para decidir se há uma contraindicação dessa alteração na modalidade. Consulta os nossos vereadores se podem ser usados a cadeira 10 antecipada. Então, está aprovado por 8 votos e convido a Luzia Helena para que venha à tribuna e faça a sua manifestação. Em nome da Comissão de Educação. Quero cumprimentar o vereador Taíde, presidente da Câmara de Vereadores. Em nome dele, eu estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, alguns que não estavam presentes com a nossa reunião anterior. E cumprimento também a todos vocês que estão aqui, colegas professores, agradeço o apoio, a presença. E estou aqui para falar um pouco para vocês, vereadores, em relação à situação da educação, especificamente do pagamento de piso salarial. Acho que é de conhecimento de todos vocês que todo ano o governo federal ele joga para a comunidade, para os municípios, estado, uma porcentagem de reajuste para o nosso salário. E isso tem sido assim uma luta muito forte, né, colegas, para que a gente possa realmente receber esses reajustes. Todo ano a gente tem que brigar, que buscar, que reunir, que discutir para que a gente receba, né, esse piso. Acho que também é de conhecimento de vocês que nem sempre, né, Carlos, que você enquanto professor também, o valor que é repassado para que o município pague
é de acordo com as verbas que chega para o município manter, né? E Orizona tem uma situação mais complexa ainda, porque nós temos muitas escolas no meio rural, vocês sabem disso, tem despesa de transporte, hoje nós temos assim um número de alunos reduzido, então isso fica muito assim inviável para que a prefeitura consiga fazer esse reajuste. E o ano passado, 2019, nós tivemos um reajuste que é um pouco até vergonhoso, 4,17%. E nós reunimos durante todo o ano com a secretária de Educação, com o prefeito, em busca desse reajuste. E não tivemos. Sempre era colocado para a gente que não era possível em relação a verbas. Vocês sabem que nós temos, né, um fundo específico, né, o governo federal repassa para os municípios, através do Fundeb, e aí as prefeituras têm que ainda acrescentar algum valor, além daqueles até 25% que eles têm como responsabilidade de repassar para a educação. E pelo que a gente tem acompanhado, acho que quase todo o bolo referente à educação está sendo incluído no pagamento do servidor. Né? E a educação não é só pagamento do servidor, tem muitas outras necessidades dentro da escola. E quero, na oportunidade, até pedir para vocês, vereadores, que têm contato, né, a nível federal, os senadores, os deputados federais, para intervir a nosso favor no sentido da permanência desse Fundeb. Porque existe aí uma campanha, um trabalho sendo feito para que seja extinto esse fundo. E aí a nossa preocupação é bastante grande. Se com ele já está difícil, que a verba já veio especificamente para isso, imagina quando ele não existir. Né? Vai ficar assim, difícil de manter esse pagamento em dia, esses reajustes. E às vezes a gente escuta até alguns falar, mas professor ganha bem demais, professor está reclamando à toa, vive aí reclamando. Eu sou professora, graças a Deus já cheguei, eu venci minha etapa, já aposentei, mas a gente tem plena consciência de dizer para vocês que a gente não ganha o mínimo que a gente deveria ganhar. Você, vereador, que é pai também, que tem assim, uma certa responsabilidade, um certo compromisso com a educação do seu filho, acho que vocês entendem muito bem isso. Que um professor deveria ser muito bem remunerado, porque as dificuldades são imensas. E falando especificamente aqui em Orizona, tem professor que viaja para chegar até a escola. Sofre todas as consequências que vocês relataram aí, dessas pontes caindo, desses buracos de transporte que não é muito suficiente. Chega na escola, ainda falta tantos meios, tantos recursos para que sejam dada uma boa aula. E além de tudo, nós ainda somos cobrados também com o nosso aprimoramento. O professor é aquele que tem que estudar sempre, né? Eu lembro na época do Anteres, quando foi prefeito, ele deu um tempo para a gente, ó, até tal ano vocês têm que fazer curso superior, senão vocês não podem continuar em sala de aula. E isso foi cumprido. Nós fomos para a faculdade, graças a Deus veio uma faculdade mais próxima, né? Pires do Rio. Por isso, se vocês perguntarem aqui qual é a formação de vocês, quase todo mundo tem a mesma formação. Porque foi a possibilidade que foi dada a nós, as condições, porque a gente trabalhava e tinha que correr atrás de estudar. E depois, vamos fazer uma pós. Agora já está sendo um mestrado, um doutorado. E tantos outros cursos que o professor faz todo dia. É online hoje, é mais fácil, presencial. Então, assim, acho que nada mais justo do que a gente receber aquilo que a gente realmente precisa, né? Que é justo para que você tenha no município, na sua casa, uma educação de qualidade. E o ano passado, 2019, esses 4,7 não foi concedido. Então, fechou o ano. Fechando o ano, o que o prefeito teve que fazer, segundo as informações que nos passaram? Teve que mandar para vocês, né, que é a Câmara, um documento comunicando, pedindo, vamos dizer assim, uma certa autorização para que ele pague esse reajuste de 4,17. Lembrando que nós vamos ter um prejuízo aí de 13 meses, porque nós não vamos receber o retroativo de 2019. O que ele propôs, acho que depois aí vocês vão ler o documento, e a própria comissão já estudou, né? Ele está propondo pagar 4,17, retroagindo só janeiro e fevereiro desse ano de 2020. E aí, já teve, esse ano, o novo reajuste de 12, alguma coisa aí por cento,
que nós também temos que brigar e correr atrás para receber. Aí surgiu, por parte dos vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Educação, né, ao analisar o documento, a seguinte questão: se votassem sem ter um parecer nosso, da classe, né, ou não, qual seria a reação da sociedade nossa em relação a vocês, a Câmara, em relação ao prefeito, em relação a tudo isso. E aí a gente primeiro reuniu com a secretária, semana passada, pedindo, né, que fosse melhorada essa proposta, que fosse pago, ou pelo menos parcelado, ou desse uma outra opção de pagamento desse que estava ficando para trás, mas foi colocado para a gente que não há possibilidade disso, que o possível é de acordo com o documento que chegou aqui. E aí, com o questionamento dos vereadores, nós marcamos hoje à tarde um encontro aqui, convidamos todos os nossos colegas, professores, para que viessem aqui, para a gente ter, né, uma conversa e dar uma satisfação para vocês, qual seria a nossa posição. Nós somos unidos, mas ainda precisamos unir mais, porque a gente assim, não teve uma boa representação. Mas a gente entende que os que não vieram vai ter que concordar com os que vieram, né? Então, aqui, nessa reunião, nós debatemos e entramos no acordo de que a gente vai concordar com essa proposta, porque a gente já perdeu muito. E se a gente falar para vocês, não, devolve esse projeto, nós vamos correr atrás desse prejuízo passado. Talvez a perca vai ser maior ainda, porque o tempo passa, né, e a gente tem assim, um certo conhecimento de que realmente não é fácil, não tem condições de pagar. A gente quer entender que não está sendo pago, não é porque não quer. Talvez falte um pouquinho de esforço, mas o ponto maior é a questão da condição mesmo, né? Então a gente decidiu que vocês podem continuar, né? A comissão já envia o projeto, vocês fazem a votação de acordo com as sessões necessárias para que essa parte seja encerrada, e nós vamos, juntamente com o nosso sindicato, que a gente tem um sindicato, que hoje é o Sintego, muitos de nós aqui somos filiados, nós vamos buscar com eles uma orientação, se é possível a gente rever, né, eu acredito que seja de uma forma até judicial, esse que está ficando para trás, para que o prejuízo seja menos. Mas pelo menos a gente está garantindo que a partir de agora, isso se vocês tiverem condição, eu até peço que se organize, esforce um pouco mais aí de fazer essas sessões para votar esse documento, para que tenha tempo, né, da folha de pagamento que encerra agora, acho que 20, até dia 25, para que a gente já receba agora março. E o de 2012, de 2020, aliás, de 12% de 2020, nós fizemos o compromisso, né, de que a gente vai continuar lutando. Ver se a gente consegue até o final do ano, porque tudo está sendo assim, né, um ano de atraso, ver se a gente consegue alcançar esse reajuste. Então, é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Se vocês tiverem alguma pergunta, que eu saiba responder. Sim. Só antes de colocar à disposição dos vereadores algum questionamento, só para ficar gravado, né, e trata-se do projeto de lei 01, de 27 de fevereiro de 2020. Então, só faço esse registro e a palavra está aberta a alguns questionamentos. O que eu posso dizer, Luzia, primeiro complementar os vereadores, o público se faz presente, o que nós podemos dizer enquanto comissão e enquanto Câmara é que faremos o possível, né, e o impossível, sim, para que esse projeto seja votado dentro do prazo que permita ser inserido na folha de pagamento desse mês. A nossa dúvida, a nossa preocupação era essa, de votar o projeto sem discutir com a classe, por isso nós te ligamos e tivemos aí por 2 oportunidades debatendo, então agora nos dá a certeza e a tranquilidade de fazer o projeto andar e dar os segmentos legais e constitucionais. Eu acredito, né, que o presidente vai convocar todas as sessões extras necessárias, né, para que seja, né, votado nesse projeto até o dia de fechar a folha de pagamento. Mas a gente também lamenta, né, do trabalhador perder direito adquirido, né, porque direito, nós sempre cumprimos com todos os nossos deveres. A própria justiça cobra de nós nosso dever, mas muitas vezes nós brigamos por causa do nosso direito e não achamos forma de receber nosso direito. Então a gente lamenta isso. Nós também lamentamos.
Presidente, eu gostaria de dizer também algumas palavras, até porque, Luzia, eu acho que a maioria estava aqui, mas alguns não estavam aqui e não foi dito aqui no projeto, porque o projeto aqui é bem simples de entender. O que está sendo prometido aqui solicitado pelo Executivo, que o Legislativo aprove o projeto apenas do retroativo do janeiro de 2020 para cá. Por que nós preocupamos e tentamos entrar em contato com o Conselho e demais entidades lá que representam a classe? É porque em janeiro foi publicado uma nota no site da Prefeitura, aonde falavam que iam propor para a Câmara que ia ser pago retroativo a 2019 também. Ou seja, vocês estão deixando de ganhar 53% mais ou menos de um salário, de um piso de vocês, que são 13 meses, 4 pontos qualquer coisa, né? 17, se eu não me engano. Então, assim, essa foi a nossa preocupação, que viessem aqui para que nós demonstrássemos que da nossa parte estávamos prontos para votar. Mas se nós votássemos já a toque de caixa, como foi solicitado, né, com um pedido de urgência urgentíssima, talvez a gente votasse e depois sair alguns boatos falando que a Câmara tinha tirado um direito que era do retroativo a 2019. Então a gente queria agradecer, né, Luzia e demais professores, e explicar isso, que mesmo com esse projeto que está aqui hoje, não impede depois de vocês entrar na Justiça para receber o retroativo. Mas o que está sendo proposto pelo Executivo é apenas para que a gente aprove o piso, né, que era de 2019, de 4,17, mas retroagindo apenas a janeiro até março. E como foi falado aqui antes, com certeza o presidente depois vai falar e vai convocar. A comissão a qual eu faço parte, já vamos providenciar o parecer e na próxima sessão, se o presidente achar que convém, já faz a ordinária e as extraordinárias quando for possível, e no dia 17 a gente já aprova isso. Mas a nossa preocupação era simplesmente essa, que deixasse bem claro que o que foi proposto é o que nós estamos votando, que nós não mudamos nada e nem inserimos. Nós poderíamos mudar alguma coisa? Infelizmente não, porque quando se trata de porcentagem, valores, a Câmara não pode fazer esse tipo de coisa. Ou seja, projeto que onera a Prefeitura, a gente não pode. Então, infelizmente, a gente podia, talvez pense assim, não, mas a gente podia fazer uma emenda e colocar retroagindo a janeiro de 2019. Mas isso, infelizmente, não contempla o Legislativo. Essa não é a nossa responsabilidade. Eram essas minhas palavras. E parabenizar a todos, né, por essa luta aí. Com certeza, toda vez a gente sai ganhando alguma coisa. A palavra continua aberta. Zé Gonzaga. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, plenário aqui presente. De parabenizá-los, Luzia, juntamente com a comissão, pela luta aí. A gente sempre que a gente luta por algum ideal, a gente consegue alguma coisa, consegue vitórias. Quando você diz que o grupo os professores não são tão unidos, deveria ser mais, né? Todas as classes são assim, a gente que alguns pelos outros. Alguns pelo grupo todo, né? E quando se fala em justiça de salário mais alto para professor, eu estive na educação por um tempo aí, infelizmente fui obrigado a pedir exoneração do meu cargo. Eu acho que deveria as pessoas que fazem faculdade, pós-graduação aí para conseguir algo melhor. Não tenho dúvida disso, que seria justo que fosse pago, e tem tantas pessoas, eu vi professora dizendo que já tem tantos anos, há 13 anos, que já merece a titularidade e não pega. Então, eu acho que deveria ser mais justo essa função de professor nesse nosso país. É isso. Alguém mais? Não havendo mais manifestação, Luzia, eu só quero para concluir
dizer que as suas palavras foram muito bem colocadas e com sabedoria, com tranquilidade. E a nossa parte, pode ter certeza que, com entendimento aqui, na próxima terça-feira, com certeza, a gente já está com o projeto já aprovado. No final da sessão, a gente vai tratar dessas convocações extraordinárias e a gente vai ver a data e o horário ideal para fazê-las. Eu agradeço ao momento, né, a oportunidade de poder esclarecer isso para vocês. Agradeço aos vereadores que fazem parte da comissão, que tiveram esse cuidado. Eu acho que é aí que funciona, né, chamar para conversar e ter a posição das pessoas interessadas. Acho que vocês fizeram muito bem, agradeço a todos. E só quero deixar um recadinho, esse ano é um ano eleitoral, né? Se alguém de vocês aqui, vereador, pretende candidatar a vereador, a prefeito, que vocês façam um plano de governo para a educação com bastante carinho. Né? Todas as outras áreas, mas para a educação especificamente. Obrigada. Obrigado, Luzia. Dando prosseguimento à pauta da nossa sessão, desse dia 10 de março, apresentação e votação de projeto de leis ou balancetes. Consta na pauta, para a apresentação, o projeto de lei número 3, datado de 3 de março de 2020, projeto de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização de permissão de uso de bens públicos móveis a título precário/provisório à associação Entre Rios e lá outras providências. Vou fazer leitura do ofício que encaminhou o projeto. Ofício número 099, de 3 de março de 2020. Senhor Presidente e senhores vereadores, submetemos à consideração da Augusta Câmara Municipal de Orizona, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o projeto de lei número 3, em anexo, que dispõe sobre a autorização de permissão de bens públicos móveis a título precário/provisório, a associação Entre Rios e da outras providências. Nada mais havendo a tratar, na oportunidade reiteramos elevado estima e consideração. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal, prefeito municipal. Então, esse projeto de lei número 3, eu já providenciei cópias, consta na mesa de cada um dos senhores. Ele precisa passar pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação e também Finanças e Orçamento. Então, cabe aos líderes das comissões decidir se vai ser analisado conjuntamente ou separado. Eu indago os presidentes das comissões, quais são os procedimentos a serem adotados? Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente, vai ser em conjunto. Sem conjunto já? Então, passa a Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, o projeto de lei será encaminhado conjuntamente para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e também Finanças e Orçamento para emissão de parecer. Vou passar as mãos do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após o presidente assinar aqui o envio para mim. Sim? Dando continuidade aí, você passa. Consta também na ordem da presente sessão para a apresentação o projeto de lei número 04, datado de 10 de março de 2020, projeto de iniciativa do Poder Legislativo, vereador Carlos Eduardo da Silva, que dispõe sobre denominação de ruas e dá outras providências. Vou fazer a leitura desse projeto, uma vez que é um projeto bem curto, o teor dele, vou fazer a leitura para que todos tomem conhecimento. Dispõe sobre denominação de ruas e dá outras providências. A Câmara Municipal de Orizona, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que o plenário aprova e remete ao chefe do Poder Executivo para sanção a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado de Rua Laudimiro Moreira Saavedra, a Rua 01, localizado no Buritizinho. Artigo 2º. Fica denominado de Rua Maria Iracema Dourado Ferreira, a Rua número 02, localizada no distrito de Buritizinho. Artigo 3º. Fica denominado de Rua Alceu Pereira da Silva, a Rua número 03, localizada no Buritizinho. Artigo 4º. Eu vou fazer o resumo, tá?
Fica denominado de Antônio Lopes Ferreira, a rua número 04, também no Buritizinho. Artigo 5º. Rua Jonas Dias da Costa, substitui a rua número 05, no Buritizinho. Artigo 6º. Rua Maria Pereira da Silva, substitui a rua número 07, no Buritizinho. A rua João Jacinto de Souza vai terminar a rua de número 08, também no Buritizinho. A rua Vereador Sebastião Francisco Rosa vai substituir a rua número 09, no Buritizinho. A rua Maria Piedade Ribeiro vai terminar a rua 10, no Buritizinho. E a rua Antônio Benedito de Souza, a rua número 13, no Buritizinho. Rua Geraci Alves Ferreira vai denominar a rua 14, no Buritizinho. E rua Joviano Alves Ferreira, a rua número 15. Rua Santino Joaquim de Souza vai denominar a rua número 16, no Buritizinho. A rua Manuel Vieira Cardoso vai denominar a rua 17, no Buritizinho. Rua Miguel Abrão Alves, a rua número 18. Rua Vereador João dos Santos vai denominar a rua 19, no Buritizinho. E fica denominado de Avenida João Dias da Costa, a Avenida Buriti, localizada também no Buritizinho. Artigo 18, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do vereador Carlos Eduardo da Silva, aos 10 de março de 2020. Justificativa. A presente proposição visa legalizar os nomes das ruas já existentes e denominadas no distrito de Buritizinho, visto que os moradores são sempre cobrados quando há necessidade de oferecer seu endereço a empresas como de energia, telefonia, TV a cabo, entre outras, ainda não realizou a instalação por não ter lei com denominação dos logradouros. Expostas assim as razões determinantes da minha iniciativa e contando com o acatamento dos nobres colegas, renovo os protestos de alta consideração. Gabinete do vereador Carlos Eduardo da Silva. Esse projeto passa somente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vou passar às mãos do presidente da comissão, vereador Carlos, para que seja analisado e emitido o parecer. Já tem 1/3 dos votos, né, vereador Carlos? E por fim, está sendo devolvido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 2, datado de 2 de março de 2020, projeto de iniciativa do vereador Carlos Eduardo da Silva, que declara de utilidade pública a associação que especifica e dá outras providências. É a Associação de Empresários dos Distritos Industriais de Orizona, ASDIL. Então, está declarando de utilidade pública a ASDIL. O projeto foi analisado, emitido o parecer, está sendo devolvido e será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a primeira votação, juntamente com o parecer da comissão. Só, presidente. Requerimentos escritos? Não. Requerimentos verbais? Está aberto. Presidente, quer fazer um requerimento. Vereador Viel Divino. Quer fazer um requerimento para o Adriano, que a chuva agora está parando ali, né? Os asfaltos já tá ruim demais, mas aquele setor do sol nascente ali, aquelas ruas que vai para beber ali, essa é da baia, choveu demais, fez regueiro para todo lado lá. O requerimento para ele tampar aqueles buracos lá, que pelo menos os buraquinhos, para trollar não vai adiantar, mas pelo menos os buracos que tem, aquelas regueiras que tem lá, vamos cascar lá, porque entrar da cidade, tá, nem da baia lá, tá difícil passar lá. O requerimento está em discussão. Eu quero comentar assim, senhor presidente, o requerimento vindo, do novo vereador vindo do bar, eu acho que é de muita importância, vindo, até porque na avenida ali onde eu moro, ali, bem quase em frente à minha casa, ali, tem um buraco lá que quase não está passando carro mais. E eles passando de um lado, até já vi lá muitas vezes lá quase acidente, esses dias até teve um acidente lá com a menina da motocicleta, então acho que é importante esse requerimento. Eu até estava pensando de fazer esse requerimento aqui hoje. E acho que é até importante, quando eu saio lá fora, vendo aquele buraco que eu faço de frente à casa, quando passa carro, vereador, um buraco aqui toda hora, né? Então, e lá realmente está precisando mesmo, né? Então, lá quase não está passando mais. Rapaz, esse negócio de buraco, você vai pedir, que o estúdio mesmo, o cara falou, vamos tapar esses buracos da rua aí, rapaz. Eu disse, eu não sou prefeito não, mano. É quando tapar um buraco assim. Faz pedir, né? A gente pede, corre atrás, mas
Mas como é que você faz? Você não tem jeito. E o importante é isso que você falou, né? Acho que tampar os pontos mais críticos. Não tem que né, fazer toda a avenida igual você faz lá. Acho que faz os pontos mais críticos, né? O requerimento continua em discussão. Não havendo manifestação ao contrário, aprovado por 8 votos. Mais requerimentos? Eu também quero fazer senhor presidente, colegas vereadores, plenário aqui presente, hoje muitos professores, né, imprensa, Antônio Maria representa o esporte, também, né, além da educação. Eu quero fazer um requerimento, eu vou, acho que endereçado ao Adriano, Marçal, mas sempre que a gente faz esse tipo de requerimento aqui, eles falam que depende do Detran, e sempre tem uma enrolação e não sai. É em relação à sinalização da cidade. Orizona, como é saber de todos aqui, o trânsito hoje aqui é bem complicado. Eu, esses dias, passando naquela rua ali do Fábio de Bebida, uma coisa que eu nunca tinha visto em Orizona, foi engarrafamento. Foi preciso de pessoas que estavam ali nos comércios ali, ir lá e ajudar o povo a tirar os carros, porque realmente não passava. De tanto carro naquela rua no mesmo horário. Mas o que eu quero fazer aqui, o requerimento, é em relação à sinalização das esquinas, né, da cidade. Porque devido a esse trânsito, o estacionamento aqui em Orizona tem, ali no centro principalmente nos dias de pico, né, dia de pagamento do leite, não tem onde você estacionar o carro mais. E o pessoal estaciona nas esquinas, muito próximo às esquinas. A gente sabe que não pode. Mas estaciona, não tem lugar de estacionar, estaciona na esquina. Você vai passar, atravessar as ruas, você não vê, você não tem visão de jeito nenhum, porque o cara estaciona o carro na esquina. Aí você não vê a rua de jeito nenhum. Tem hora que eu fico 15 minutos lá tentando ver se tem uma pessoa para me falar que os motoqueiros vêm 120. E quando não vem só com a roda. Então, você vê a hora que você entra ali, vê um motoqueiro e entra dentro do seu carro. Você não vê nada, não tem visão, né, para entrar nas ruas. Não sei se vocês também têm esses problemas aqui que eu tenho, mas eu chego na esquina e tem hora que eu entro numa roleta russa. Né, a gente não vê a rua. Então, que sinalizasse nessas esquinas para que as pessoas estacionassem, né, bem próximo à esquina, para a gente ter visão, né, para poder passar, porque senão, uma hora pode acontecer um acidente aí, depois fica pior. A gente não vê, não tem visão nenhuma, principalmente quando põe caminhão. Você vai no escuro, na sorte. Tem que ter uma sinalização ali nas esquinas para não estacionar, para ter visão, né, para a gente entrar. Essa rua subindo aqui mesmo, aqui em frente à Câmara, aqui chega no Banco Brasil, estaciona nas esquinas, você passa na sorte. Porque vem um motoqueiro ali do lado do Boca de Lobas em 120. Você não vê, você entra lá na sorte. Requerimento feito pelo vereador Elcio Cachete, já comentado por ele mesmo e continua em discussão. O trânsito em Orizona hoje já é um pouquinho complicado. E tem alguns trechos, igual ali onde ele citou ali na distribuidora, não tem necessidade, né, do cara descer da rua da delegacia, da antiga delegacia e virar ali para chegar na rua da casa da igreja, ter que descer, que não pode subir nem pode dar seguimento. Então era certo que deixasse aquilo ali mão única, só indo, né? Quem descia ia até por baixo, 10 portas por baixo da praça da igreja para poder virar, né? Seria certo, era isso. Igual na porta 24 horas, que precisava dar uma mexida ali, porque assim, ali é difícil, o movimento ali é grande, né? Então precisava mudar aquilo ali. Então preciso que o secretário tome alguma providência, vamos arranjar, né, pessoas para ajudar, e mesmo se faz a sinalização da cidade, nem tem condição de fazer isso. Eu tenho um comentário um dia no vereador Jeremias, que parece que a sinalização da cidade iria passar de responsabilidade do município, né? Eu acho que seria ótimo, porque o município é que conhece os problemas da cidade. Ali também em frente ao Mercado União, ou lugar perigoso ali, viu? Porque tem uma avenida extensa lá, não tem um quebra-mola, não tem nada. Os carros vêm ali, esse dia mesmo entrando, se o carro passou, eu acho que eu estava no centro e não sei o quê. Se entra, se bate, a gente não vê, não tem visão. Então é muito perigoso. Continua o comentário. A questão é o seguinte, existe uma normativa do Detran para que os municípios assinem um convênio e passe a assumir de forma definitiva essa questão da sinalização dos municípios. Eu acho que o que está acontecendo em Orizona é que ainda não deve ter sido assinado esse convênio. Já foi tema de vários requerimentos aqui nesse legislativo e a gente vê dia após dia a situação de necessidade de melhorar o trânsito na cidade. E eu acho que o requerimento ele tem uma grande importância e que dessa vez realmente fosse tomada alguma providência nesse sentido, porque a situação, como Vossa Excelência aqui e demais vereadores já disseram, é cada dia mais caótica. Eu também quero comentar esse requerimento, vereador Elcio Cachete, se me permite.
É justamente nessa linha que o Carlos acabou de relatar. É uma das ações que não está sendo tomadas pela Prefeitura, em especial a Secretaria pertinente aí, essa questão do convênio para transformar a responsabilidade do trânsito do município. Há pouco dia eu estive conversando com o comandante da Polícia Militar aqui, ele me relatou que pela falta desse convênio do trânsito aqui, até essas queixas de motoqueiros empinando aí, eles têm dificuldade de abordagem, porque eles, ao tomarem algumas decisões, eles estão às vezes agindo, não obstante são infratores, eles não têm respaldo para fazer essas abordagens e outras mais em função de não haver essa regulamentação do próprio município. Então isso nos entristece porque são as ações que a gente não tem visto nenhuma demanda assim, para o Poder Executivo em saná-las. Então desde já, a gente torce também que seja feito não só essa parte da sinalização, mas que seja tomar também essas ações também com relação à modernização do Código de Trânsito do nosso município. O requerimento está em votação, aprovado por 8 votos. Mais requerimentos? Fazer mais uma. Pode vir. Quer fazer um requerimento, eu não sei se faz para a Mara ou se é para o Adriano, é sobre o carro do clube ali, ó. Está fazendo 3 anos, o juiz passou aquele carro do clube para a prefeitura. Já fui cobrar de algumas pessoas como é que está a situação daquele clube, se vai funcionar ou não. Está ficando lá sujo, não adiantou nada, tem que mandar sua resposta para nós, como é que está o andamento daquele trem lá. O requerimento está em discussão. Só comentando, Vino, não faz muito tempo também que eu fiz um requerimento nesse sentido, não no sentido da destinação, quem vai tomar conta, quais são a destinação daquele clube. O requerimento que eu fiz na época foi a questão de moradores das circunvizinhos ali, alegando a questão dos mosquitos da dengue e tal. A secretaria nos respondeu dizendo que estava sempre vigilante lá com relação a águas empoçadas. Mas nos preocupa também que, inclusive, a Câmara repassou um recurso na ordem de 60 mil, se me falha a memória. 30 Não. Foi 20 mil. Então, tem recurso público aplicado lá e a gente não sabe a destinação que vai ser o fim lá. Então, o requerimento de Vossa Excelência é de grande valia e a gente espera que seja respondido dentro do prazo regimental. Não havendo manifestação contrária, aprovado por 8 votos. Jeremias. Fazer um requerimento, né? Isso diretamente para o prefeito. Hoje eles raparam a estrada que vai para o Taquaral. A continuidade vai dar continuidade nas outras estradas. O problema é que rapa hoje, 2, 3 dias vem a chuva, né, e atrapalha tudo, igual foi feito esse dia para trás. Então eu quero fazer um requerimento para o prefeito, né, diretamente para ele, para que todas as cidades fazer levantamento dessa estrada, do trevo da Faora até o povoado do Taquaral, fazer o levantamento e cascalhamento com lombada, para tirar, né, a água que corre na estrada. Lombada, né, que se você não fazer, a água que corre na estrada carrega o cascalho. Então tem que fazer, porque tira a água que corre na estrada. Né? É porque é o povoado mais próximo de Orizona, o Batão está asfaltado. Então que faz esse cascalhamento daqui até lá, onde há um movimento, né, de grão, leite, tudo com doado, né, e de gente mesmo, aqui nessa região muito grande. Quando se trata daqui até no Taquaral, porque daqui até no trevo do Taquaral, né, dando seguimento para frente, aquele trecho ali ele é muito complicado até chegar aqui no EFAOR. É com caminhão de frango, com a população, né, é porque esses dias agora tem que ficar a máquina arrastando esses caminhões, arrastando carro. Né, então, se fizesse isso aí, por menos nesse trecho, já melhorava demais. Eu me disponho, né, a buscar parceria com o produtor rural, com o empresário aqui da cidade, né, que esses laticínios que pegam leite aqui na cidade, aqui no município, para que possa conseguir parceria para poder fazer esse serviço. Eu quero fazer diretamente para o prefeito e que ele olhe com muito carinho a necessidade de fazer esse trecho de estrada aí. O requerimento está em discussão.
Senhor presidente, como eu disse, o requerimento do vereador Jeremias tem uma grande relevância. Eu tenho dito aqui nessa casa e falei na última sessão a necessidade do município de elaborar um plano para a recuperação de estradas. Nós temos um município totalmente agrícola, né? A questão da agropecuária é muito forte no nosso município e o nosso grande entrave hoje são as estradas. Então, nós temos hoje uma produção de grãos, produção de leite, uma produção de aves e por aí vai, enorme no nosso município. E o que nós estamos percebendo hoje, o entrave, vereador Zé Gonzaga, é a questão das estradas. Então, há necessidade da elaboração de um plano, de um projeto para, de fato, recuperar essas estradas. O vereador Jeremias, que já foi secretário de obras e conhece muito bem o assunto, sabe que não adianta, né, vereador Jeremias, deixar as estradas para arrumar quando é o período chuvoso. Estrada, você prepara ela, né, vereador Jeremias, no período seco e na época da chuva dá manutenção em alguns pontos. O que realmente Orizona, o nosso município, necessita urgentemente para se pensar é um projeto, um planejamento para de fato recuperar as nossas rodovias. E eu parabenizo o vereador aí pelo requerimento e deixo essa fala registrada. Mas continua a discussão. Sim, presidente, eu parabenizar o vereador, mas também gostaria de fazer um comentário em cima do requerimento, porque, lógico, que é de grande valia, né, a estrada e tal, mas eu gosto só para deixar registrado aqui também que Deus ajuda que responda o requerimento e aceite, né, essa proposta desse requerimento, porque no dia 17 de fevereiro eu fiz um também ali para o Taquaral, não para arrumar a estrada, mas para pelo menos fazer uma correção no asfalto, porque também o vereador passa lá muito e infelizmente está acabando um pouco, ainda tem lá, principalmente como eu disse aqui, ali antes do quebra-mola, naquela reta chegando ali, já tem N buracos e nem respondido foi. Mas assim, aproveitando o ensejo do requerimento, pelo fato que ele citou o Taquaral, aí eu lembrei, né? Mas infelizmente nem resposta tive, se ia ou não. Inclusive liguei para o secretário, falei com ele, e que se precisasse até ajudava a levar a massa, se tivesse, que tinha uma massa que eu falei, não, se você quiser eu ponho uma estradinha ali, a gente vai lá, leva, não tem problema nenhum, a gente tampa lá. Mas infelizmente não teve resposta, só para deixar registrado. E os buracos da rua tampando, nem tá quarto. Eu também quero deixar registrado aqui também que na última quinta-feira eu presenciei um fato lamentável. Uma carreta atolada com 3 tratores e uma pá mecânica. Agora, veja bem, na região da Corumbajuba. Está aqui a Maria Aparecida, sua esposa aqui. Ontem mesmo atolou um carro pequeno próximo à sua fazenda lá. Então está intransitável, principalmente aquela estrada do Barreiro ali. Ó. Então, esse requerimento do vereador Jeremias, de grande valia, reforçado com os comentários do Carlos Eduardo, que eu acho que o município como um todo precisa ser visto e planejado. E na reunião passada, na sessão passada, eu falei com relação a isso, ao transporte de produtos agrícolas e os laticínios, os transportadores de leite, mas não foi questão de não ter lembrado na hora, mas a questão dos transportes escolares também, que precisam também do apoio dessa infraestrutura. Então a gente espera que seja tomada essas providências urgentemente, porque tem parte do nosso município que está literalmente abandonado. Eu até comentei aqui, senhor presidente, na última sessão, em relação a esses pontos críticos das estradas, aí, que geralmente é os mesmos pontos, é o mesmo lugar, todo ano. Eu acho que tem que fazer um levantamento assim, nos pontos mais críticos, com cascalho, né, que acabe esses problemas. O vereador Carlos é sabedor disso aí, eu conheço aí a estrada do Britizinho, que é o mais fácil do município, tinha muitos pontos que há uns 10 anos atrás era crítico, e veio arrumando, e veio levantando a estrada com cascalho, e hoje tem pontos que era crítico, que não passava, que hoje é tranquilo, né, Carlos? Então eu acho que esses outros pontos do município também,
fazer o mesmo serviço, né, de cascalhamento, levantar esses pontos críticos, manter essas atoleiras, que é o mesmo lugar, todo ano. Então, acho que é fazer um levantamento e levantar com cascalho e resolver esse problema. Porque você levantou ali, resolve uma vez só o problema, no outro ano não tem esse problema lá mais. Porque senão todo ano tem que voltar lá para arrumar. Vereador Nelson. Eu só queria comentar sobre o experimento aí, sobre lá de perto dos três lá, do Elcio, que eu falei com o Adriano e ele deu 6 dias, eu acho que vai arrumar aquela estrada lá, porque disse que era só esperar passar a chuva, né, que não tinha como mexer. Aí eu acho que por esses dias vai dar certo lá e vai arrumar. Que é um lugar que passa o transporte escolar, né, tudo. Pois é. Outro lugar também, lá no Fio Oscar, que parece que não tem como descer lá. Até era para essa patroa ir para lá hoje. Não consegui falar com ele para ver se... Mas eu acho que depois eu vou voltar a falar com ele. Mas eu vou falar uma coisa, para trollar a estrada nesse tempo não adianta não, tem que só estar passando os buracos, para trollar fica pior. Mas só no lugar aqui. Mas é bom, mas é bom dar uma tapadinha. Eu fui cedo, coitado, eu fui talvez já vai bem melhor. Maria. Não havendo manifestação do requerimento do novo vereador Jeremias, foi aprovado por 8 votos. Mais requerimentos? Senhor presidente, eu quero fazer a reiteração para um requerimento aqui. Eu não sei por que a Secretaria de Esporte não responde requerimento. Eu gostaria até de saber. São vários requerimentos que eu já fiz para a Secretaria de Esporte, nunca obtive uma resposta. Nunca. Eu acho lamentável. Mas eu gostaria de reiterar aqui um requerimento que eu fiz à Secretaria de Esporte relacionado à recuperação do alambrado lá do campo do Buritizinho. Não acredito que vai deixar cair para depois recuperar uma coisa que está fácil, né? Então lá alguns postes quebraram, um cidadão cortou uma árvore lá, derrubou, quebrou alguns postes. Eles estão lá em pé, né, sem estragar o alambrado ainda e fácil de recuperar. Eu solicitei aqui outro dia, através de um requerimento, que fosse colocado umas estacas de madeira do lado, né, e fizesse a amarração desses postes. E não obtive resposta. Eu acho que é uma falta de respeito da Secretaria de Esporte não responder. Justifica, responde, fala que não tem condição, que não vai fazer, porque aí a gente toma outra providência, mas não responder um requerimento. Então, assim, eu quero reiterar esse requerimento e espero que agora eu tenha resposta. Eu vejo sim a preocupação do novo vereador Carlos em relação à alambrada do campo de futebol do Buritizinho, porque, né, eu sou da área de esporte, a gente acompanha bastante, né, os campos do município, vereador. E a alambrada é assim, ele quebrou 2, 3 postes ali, se você não acudir rápido, ele quebra em volta tudo. Então eu entendo a sua preocupação, porque é difícil, né, é caro uma obra daquela. Então eu acho que, né, acudir a tempo, porque senão vai quebrando, e de repente, né, perde uma obra grande, né, e acho que de importância, no esporte lá no Buritizinho tem a escolinha até do Horizonte Esporte Clube, tem, né, o time que joga o campeonato aqui do município. Eu acho que é importante o requerimento e ele está certinho de reiterar o requerimento, porque se for deixando, daqui uns dias vai cair todinho o alambrado e o prejuízo é maior. Eu vejo que, né, precisamos, né, de cuidar dos campos que tem na zona rural, nos povoados, porque quase que é a área de lazer que os povoados têm é o esporte. Se não cuidar dos campos, onde vai ficar? Então fica aberto, campo cai o alambrado, fica aberto, né, e começa a entrar gado, essas coisas. Então eu acho que o vereador foi muito sensato, quando pediu, né, para que seja feito até com estaca de madeira, né, porque senão ele teria cobrado para que fosse feito, né, reformado mesmo o alambrado, né, da forma necessária. Mas são coisas baratas e fácil de ser resolvida. Aí precisa, né, de ter a boa vontade, né. Eu já joguei muito bola lá no campo do Buritizinho, era assim alambrado. E a torcida agitava, né? A torcida lá agitava. Guarda-chuva e tudo mais. Lá era... Não havendo manifestação em contrário ao requerimento, aprovado por 8 votos. Mais requerimentos? Não havendo mais requerimentos, como a cadeira 10 foi antecipada, então agora vamos para a palavra livre.
Senhor presidente, senhor presidente, hoje eu estive lá em Príncipe do Rio, até justificar aqui, né, que eu não cheguei um pouco atrasado, hoje meu dia foi meio perturbado, eu não consegui chegar mais cedo, né, e que eu presenciei hoje aqui no asfalto, presidente e novo vereador, de plenário, máquinas agrícolas demais no asfalto. Isso me assusta. Pouco tempo agora a gente viu um acidente, né, próximo a Piracanjuba, né, que teve até uma vítima fatal com máquina agrícola no asfalto. Eu não sei se é porque é muito lavoura, se as máquinas transitam ali porque uma lavoura é pertinho da outra e elas acham que é difícil de colocar num caminhão para locomover até o outro destino, mas eu vi muitas máquinas no asfalto e são máquinas grandes, né? Isso é muito perigoso. E a gente sabe que a gente assim, eu não estou fazendo crítica em relação aos agricultores, a gente sabe que eles têm que trabalhar, tem que colher a soja, né, tem que colher as lavouras, e o asfalto tem com muitos caminhões, né, uma frota de caminhões muito grande, né, devido às colheitas. Né, hoje eu peguei até 6, 7 caminhões seguidos, você demora até fazer a ultrapassagem, e muitas máquinas na pista. Eu assustei com o número de máquinas que eu encontrei quando eu fui e quando eu voltei. Né, então, eu acho que tem que ter um certo cuidado, uma sinalização pelo menos. Porque não tinha nenhuma sinalização, você vem, de repente uma máquina, você não tem visão para você fazer ultrapassagem, e elas são grandes, né, ela ocupa ali a metade do asfalto, então acho que é muito perigoso isso aí. É só mesmo um comentário e um alerta, né, que tem cuidado, porque é muito perigoso. Não tinha batedor, não? Não tinha vindo, nenhuma das, fazia umas 4 ou 5, e nenhuma tinha. O importante que seja isso, né? Nas 3 não tinha batedor. Não tinha nada, não tinha nada. E antes, Eles necessitam da rodovia para poder trafegar, né? Agora precisa da responsabilidade que coloca 2 batedores, um na frente e um atrás, porque aí, né, aí quem tiver, né, transitando ali para aquela estrada, naquela rodovia, vai ver que tem máquina agrícola na estrada, né? Não tem como não ter as máquinas na estrada. Vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, eu vou usar aqui a palavra ali para abordar aqui alguns temas. O primeiro eu quero falar sobre a preocupação que eu vi ontem de Goiânia. Nós estamos vendo um estado praticamente, como se diz, derretendo, né? Em todos os sentidos, literalmente. E vocês podem dizer, mas o governo está com 1 ano e pouco de governo, 1 ano e pouco de desgoverno, está acontecendo no estado de Goiás. E a minha preocupação é muito grande. Ontem, em alguns órgãos do Estado, a resposta é: não vamos ter investimento nesses 4 anos de governo. Aí a preocupação que eu trago, presidente, é o seguinte: um governo que não terá investimento nesses 4 anos, nosso Estado vai acabar em 4 anos. E como é que vai recuperar? Vai esperar acabar? Nossas rodovias estão derretendo, né? A questão que mais me preocupa também, não só a questão de infraestrutura, hoje no governo virou prática, parece que o funcionalismo público, já disse aqui outra vez, o governo do estado hoje ele vê o funcionalismo público como o bicho papão do orçamento do estado. Então isso é bastante preocupante, né? Porque essas pessoas que lá estão, principalmente os concursados, estão lá por mérito, né? Conquistaram a vaga de estar lá. Comissionado não, comissionado é convidado. Então acho que o Estado precisa tomar uma ação, e às vezes essa minha fala aqui, isso não vai ter uma repercussão lá, mas deixa aqui a minha indignação quanto à forma que o nosso Estado está sendo governado. Uma coisa importante do governo é a questão da honestidade, da transparência, parece de querer, de tentar de todas as formas coibir a corrupção. É isso que nós esperamos dos nossos governantes, claro. Não elegemos ninguém para colocar no governo, que seja ele executivo municipal, estadual, legislativo municipal, estadual, federal, seja lá o que for, para atos de corrupção. Essa é uma preocupação que isso nos deixa tranquilo quanto a essa preocupação que o Estado tem tentado de todas as formas coibir a corrupção, né? Porque estava instalado no governo aí há vários anos. Mas nos preocupa muito essa questão de ouvir de secretários dizendo tudo isso, e quando eles dizem se não vai ter investimento, mas quando a gente até entende, mas quando eles começam a falar a questão do funcionalismo público, a gente começa a ficar preocupado, porque daqui a pouco vem aí um ato de demissão no funcionalismo público, como nós já tivemos na década de 80 no nosso estado. Isso é bastante preocupante. Um outro assunto, presidente, que eu gostaria de adotar aqui, falar aqui nessa sessão de hoje, em relação à questão da GO 219,
e da 309, vereador Altaídes. Há um foco aí de recuperação dessas estradas. Eu acho que nós precisamos, enquanto vereadores, enquanto cidadão, estar bem atentos a essa questão aí agora, acompanhar de perto esse serviço, porque o que tem acontecido nessas rodovias? Eles vêm, fazem de conta que recuperam e vão embora, né? Então, assim, já que agora parece que tem um plano de recuperação, de melhoria dessas rodovias, pelo menos é isso que eu li no contrato que eles receberam lá, para a gente acompanhar isso mais de perto. Porque o que nós temos visto aí é vir com a máquina, passar a patrola no barranco da estrada, ou nos quebra-molas, certamente recebe, vereador Elcio, né? Deve ter um conchavo com o fiscal. Eu acho que enquanto vereadores nós temos essa função de fiscalizar dentro do nosso município. Então, assim, que a gente fizesse esse trabalho aí, vereador Zé Gonzaga, de observar realmente o que está acontecendo, se está realmente executando aquilo que é para ser executado. Outro assunto aqui, o projeto de lei que eu apresentei aqui, quanto à questão de colocar nomes, né, de dar nomes às ruas do distrito de Buritizinho. O distrito de Buritizinho, que foi aprovado aqui uma lei no ano de 2018, se eu não estiver enganado, que era o perímetro urbano daquela região, daquele povoado, daquele distrito. Uma grande demanda hoje do distrito de Buritizinho, eu acredito que também dos demais distritos e povoados do nosso município, é a questão do endereço. Hoje, depois que a Enel comprou a Celg, então, a questão de energia piorou bastante. Quando você liga para eles, eles querem saber o nome da rua, o número e tudo mais. Então, assim, foi feito um novo mapa do distrito de Buritizinho para a questão da regularização fundiária, onde foi nomeada as quadras com os lotes, e agora esse projeto ele visa complementar essa questão de colocar os nomes para que essas operadoras de serviços elas possam ter, e até a própria população, uma identificação das suas ruas, vereador Elcio. Então, assim, a gente agora espera que após a aprovação desse projeto, a gente tenta convencer o Poder Executivo de elaborar as placas para colocarem nas ruas, nomeando essas ruas, para que fique mais fácil isso aí. Hoje fica difícil quando você tem que dar uma referência, porque às vezes a referência para a operadora de energia, TV a cabo, perto de quê? Então, perto de Manga, né, vereador Jeremias? Qual que é a rua? Então, assim, esse projeto ele tem essa propositura de resolver, de sanar de vez o problema lá no distrito de Buritizinho, que eu acho que também é um problema de todos os distritos e povoados do nosso município, quanto é a questão de fornecer o endereço. Eu achei interessante, sim, a ideia do vereador Carlos em relação a esse projeto lá para as ruas do Buritizinho. No momento oportuno a gente vai comentar o projeto, mas aqui na Palavra Livre, pessoas que eu conheci lá no distrito de Buritizinho, sou lá da região, inclusive alguns parentes, meus, e pessoas que fizeram muito por aquele distrito, então eu achei interessante, vereador, no momento oportuno nós vamos comentar o projeto, mas está de parabéns desde já, antecipo, porque é uma homenagem, acho que justa também, às pessoas que fizeram muito para o desenvolvimento daquele distrito. Continua a Palavra Livre. Sim, presidente. Hoje eu tenho dois assuntos aqui, um até referente ao requerimento que fiz a semana passada. Infelizmente, eu fui talvez mal interpretado aí em alguns grupos aí de WhatsApp, com palavras até de baixo calão, e como sempre fiz, sempre eu gosto de mostrar os documentos. Eu acho que todas as vezes que eu falei alguma coisa aqui, eu sempre documentado ou amparado nas leis. Eu vou ler aqui o artigo. No artigo 32, compete à Câmara Municipal privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Aí no parágrafo 10º, no 10º aqui, no 10º, no caso, fica bem claro aqui onde fala: fiscalizar, controlar diretamente e tornar público atos do Poder Executivo, incluindo os da administração direta e fundacional. Certo? Então, ou seja, o que eu fiz? Fiz um requerimento no dia 19 de fevereiro, até falei aqui naquele dia, pedindo explicações por qual motivo não está sendo pago o salário mínimo
dos funcionários. E aqui vou até ler, né? Prezada senhora, a par dos meus cumprimentos, aproveito o ensejo para inteirá-la do teor do requerimento verbal apresentado pelo vereador Renato Vieira da Cunha, devidamente aprovado por esse plenário, pelo plenário desta Casa, na sessão do dia 18/2 de 2020, onde o mesmo requereu o envio de ofício a Vossa Senhoria, pedindo informações sobre o motivo de não ter sido pago o salário mínimo atualizado aos funcionários que recebem apenas o mínimo. Alega o vereador Renato Vieira que na folha de pagamento de janeiro deste ano foi pago o salário mínimo de dezembro do ano passado. E na realidade deveria ter sido atualizado para o valor que entrou em vigor em janeiro deste ano. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque infelizmente as pessoas parece que me interpretou mal e falaram algumas coisas. E nessas coisas que falaram que não deu o direito da pessoa responder. Pelo contrário, eu fiz o requerimento dia 19. E esse outro requerimento que eu fiz na semana passada é da sessão do dia 3. Mas infelizmente, Carlinhos, você falou, às vezes não responde, né, os requerimentos. Talvez é por isso que não fique sabendo também, não é lida aqui as respostas, né, talvez. E aí falam bobagem às vezes. Mas não, e outra coisa, eu vou continuar cobrando, esse é meu papel. Esse é o papel do vereador, em cobrar os direitos da sociedade. Pode ser quem for que esteja naquele lugar ou trabalhando nessa área lá. Então, assim, eu gostaria de deixar claro, né, devidamente registrado, que foi feito os requerimentos, né, aqui, no caso aqui tem também depois, né, o outro que eu fiz, né, no dia 3, né, no caso pedindo a aprovação dos demais, para que encaminhasse o projeto de lei número 07/2018, que dispõe sobre a fixação da data base e reajuste do salário dos funcionários efetivos, comissionados daquela prefeitura. Justifica o vereador Renato que tem sido procurado por funcionários da prefeitura, os quais alegam que ao procurá-lo para saber por que os seus salários não foram reajustados com o valor do novo salário mínimo, Vossa Senhoria informa aos mesmos que a Câmara tem que votar no um projeto de lei para poder fazer esse reajuste. Então, e não tem esse projeto de lei, que esse projeto já foi votado. Por esse motivo, eu pedi para que enviasse a mesma o projeto, para ter conhecimento que já existe, e simplesmente por esse motivo, e talvez não passar uma informação que não é aquela que os funcionários deveriam receber. Inclusive, tem algumas pessoas que estão aqui nesse plenário que me procurou exatamente para falar sobre esse assunto. Não vou falar nomes para não ter constrangimento aos demais. Mas, e eles sabem de que eu estou falando. Então, assim, é bom a gente, às vezes, ter o amparo da lei, porque sempre eu faço isso. Eu nunca vou pedir uma coisa que não esteja amparada na lei ou querer obrigar alguém que faça alguma coisa errada. Se não está aqui na lei, com certeza não vai ser. E também, o presidente, aproveitando já que estou com a palavra, eu também tenho outro assunto. Esse até, eu acho que, esse agora acho que vai ser até num tom de ironia. Eu queria parabenizar a equipe da prefeitura que mexe com as fake news lá na prefeitura, porque essa é competente, vereador Carlos. Essa está competente para fazer. Porque, infelizmente, no dia 3 também fizemos uma reunião aqui, na parte da manhã, e nem foi divulgada essa reunião, foi comissão, entre nossas comissões, e poucas horas depois já estava aí nas redes sociais falando que eu estava articulando um arquivamento de um projeto de lei. Eu queria parabenizar, e agradecer também, porque isso não me esquece, né? Parece que não me esquece, tudo aqui é eu, tudo como sempre, né? E eu estou falando daquele projeto de lei que era da regularização fundiária. E eu fiz questão aqui de pegar aqui, até o nobre vereador Carlos, que me mostrou esse documento, né? Falando, mas eu nem sabia desse documento e já estou falando que fui eu que articulei essa situação. Mas aqui eu acho que todos escutaram, né? Aqui é muito claro, né? Que o presidente usa suas atribuições previstas
na legislação vigente, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência informar que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação e demais vereadores integrantes desse legislativo, né, propõem o arquivamento. Inclusive, eu acho que isso aqui foi até uma discussão que tivemos aqui, é bom a gente deixar bem claro, que foi uma posição da nossa assessoria jurídica, né, a qual depois aqui já foi falado, né, N coisas que se encontravam irregularidades aqui, que tinha de irregularidades. Então, assim, eu fico, enquanto o vereador Carlos, os demais vereadores reclamam de algumas ações da prefeitura, mas tem uma lá que funciona. Essa sempre funcionou. Desde o dia que eu estou aqui, eu acho que já deve ter inteirado umas 15 ou 16 coisinhas que colocam de mim aí, e eu agradeço. Porque está sempre as pessoas lembrando de mim, falam, ó, o vereador está lá, cara, tá bom. Então eu queria agradecer essa equipe do Fake News da Prefeitura, inclusive todos aqui sabem, né, o vereador Vino, é até amigo seu lá, né? O que te criticou um dia também, né, que as pessoas que acompanham aqui a Câmara sabem do que eu estou falando, né, vereador? Infelizmente também, que você era apenas um vereadorzinho, como se diz, né, que não, já foi discussão também. Então, assim, essas pessoas, eu acho que elas tinham que aproveitar a inteligência que eles têm para desenvolver, para que elas estão sendo pagas, para que respondam as coisas, execute o seu trabalho lá, né, assim, porque eu vejo, assim, que enquanto aqui os professores estão aqui brigando pelo piso, né, um direito deles, eu estou aqui acabando de falar também um direito dos demais funcionários que são cargos de confiança, infelizmente ganham mais do que os efetivos e simplesmente usam daquele poder para fazer fake news, notícias falsas, né, que é a mesma coisa. Assim, que eu, fora de brincadeira, a gente fica assim entristecido, porque é o dinheiro público, né, que está sendo usado para que esse funcionário continue lá simplesmente a fazer esse tipo de ação. Eram essas minhas palavras, presidente. Obrigado. A palavra continua livre. Não havendo mais manifestação, eu também quero endossar as palavras de Vossa Excelência, vereador Renato. Eu tive a oportunidade de ver, não tenho WhatsApp, mas eu tive a oportunidade de ver em alguns colegas aí, essa manifestação aí de funcionários, comissionados da Prefeitura, falando que ia processar vereadores aqui da Câmara por ter citado nomes. Eu acho que as pessoas elas precisam entender que a nossa função é legislar, e dentro da função legislativa está a parte de fiscalização. Nós estamos exercendo tão somente a nossa função, que é fiscalizar e cobrar o que a gente vê que está equivocado. E eu falo com bastante naturalidade, se eventualmente houver um processo contra vereadores aqui, eu, na condição de presidente, irei defendê-los, porque nunca vi manifestação que fosse para atingir ou denegrir a imagem de qualquer pessoa que fosse lá no Executivo. E tanto é também que no regimento interno da Câmara, o artigo 60 fala que as palavras do vereador são invioláveis. As palavras, os votos, a manifestação são invioláveis. Então essa manifestação, essa cobrança, assim como o cidadão tem o direito de expressão, nós também temos, além do direito de expressão, nós temos o direito de manifestar e de votar. Quer dizer, e nem isso nos dá o direito de baixar o nível para tal forma. Então, é um fato lamentável, mas eu acredito que foi só uma questão de momento, e acho que pessoas esclarecidas procurarão saber quais são as condições para processar qualquer parlamentar. Presidente, eu esqueci um detalhe, de dizer que eu não tenho o hábito de redes sociais, assim, de Facebook, essas coisas, e gosto sempre de resolver todas as questões que coloco aqui no plenário, resolvê-las aqui também. Então, assim, talvez as pessoas falem, mas você não disse nada lá, e não sei o que. Não, gente, eu não sou de polarizar, de fazer polêmica, eu simplesmente faço o meu trabalho. Então, eu gostaria de deixar registrado também, e sempre baseado, como diz o outro, no Livão Preto, que é a lei orgânica do município, o regimento dessa casa, e outras leis, né, e a Constituição Federal também, que a gente está sempre respeitando. Era só para complementar isso.
Senhor presidente, outra questão, se o vereador não tiver a prerrogativa de requerer, de cobrar, para fechar o legislativo, porque nossa função constitucional, primeiramente, é fiscalizar, né, e legislar. Agora, se até isso querer nos tirar, qual que é a nossa função? Até porque quando nós cobramos, fazemos algum requerimento, é porque nós temos que dar uma resposta para a sociedade. A sociedade nos cobra e você simplesmente faz de cego e de surdo, né? Então, essa é a intenção. Eu acho que aqui nessa casa nunca houve, por parte desses vereadores aqui presentes, desse legislativo, tentativa de denegrir a imagem de ninguém. Eu não conheço nesse mandato, nessa legislatura, nenhuma vez que aconteceu isso. Pelo contrário, às vezes a gente cobra alguns requerimentos aí, são os mal interpretados, não respondem, acham que a gente está fazendo uma perseguição ou que a gente está querendo, né? Na verdade, nós estamos cobrando, porque nós estamos vendo e porque nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. A sociedade, quando nos contratou, porque é isso que acontece quando você elege alguém, nos contratou para exercer um mandato de 4 anos, na expectativa de que nós pudéssemos representá-la. Porque o cidadão lá como se diz, eu disse aqui numa sessão quanto a essa questão do juiz eleitoral, o cidadão lá nos confins do município, ele não tem acesso de vir aqui, né? Mas às vezes por um telefonema, um WhatsApp, ele nos relata uma situação que ele está vivenciando. Então assim, eu acho que isso é importante ser salientado aqui. Nosso trabalho aqui não é contra pessoa nenhuma. Nós não agimos do lado pessoal. A nossa função é cumprir o que a legislação nos obriga para que nós possamos cumprir o cargo do qual nós somos contratados. Democraticamente, minha palavra foi cortada e aceito com toda a democracia. Não foi cortada, foi feita uma intervenção, mas só dando continuidade aqui, caminhando para o encerramento da sessão, só para comunicar às pessoas que amanhã nós estaremos lá em Goiânia, vereador Carlos, junto ao TRE, tentando reverter as urnas da zona rural que foram transferidas unilateralmente, sem ouvir ninguém. Então amanhã nós temos uma audiência marcada 16h30? 16h30, a Câmara estará em peso lá, com certeza, juntamente com as lideranças dos outros partidos também, para que a gente reverte essa condição que foi muito arbitrária. Nós perdemos agora recentemente, e eu peço aos meus colegas vereadores que a gente faça um requerimento em nome da Legislativa às pessoas que nós perdemos, nossos amigos. Na sexta-feira última, o Juscelino Soares da Silva, Juscelino Miguel do Lazo, um requerimento de condolência para ele, e hoje também, por motivo muito preocupante, nosso município está passando a 4ª pessoa por suicídio só esse ano, e a gente pede que a luz do Divino Espírito Santo ilumine as pessoas, que é um ato extremo que a gente não pode mensurar, mas a gente peça a Deus que isso pare de acontecer no nosso município, porque de repente o trem está pegando, né? Nós estamos no 3º mês já com 4 suicídios, então nós não queremos estar no mapa de estatística de Goiás nem do Brasil, não. E com relação às sessões extraordinárias, eu queria propor para nossos colegas vereadores aqui, no dia 17, na próxima terça-feira, após a reunião ordinária, nós marcarmos tantas quantas forem necessárias para nós resolver essas questões desse projeto 01, para resolver a questão do piso, a correção a que foi proposto. Com a anuência da comissão e dos demais professores, nós vamos dar prosseguimento, infelizmente, da modalidade que foi protocolada nessa casa. Se alguém tiver mais algum relato a fazer. Eu parece-me que uma outra pessoa faleceu essa semana de grande importância, né? Quem? José Isso. Muito bem lembrado, Zé Vino. Então, mais um requerimento em nome do Legislativo, Zé Isso Sobrinho. Então, lamentavelmente também perdemos mais esse irmão aqui. Não havendo mais manifestações, eu declaro encerrada a sessão.
E já convido e já esperamos que no próximo 17 nós podemos estar tudo reunido aqui e resolver essa questão, principalmente do projeto dos professores do piso. Obrigado a todos, uma boa noite. Não vai ficar definido o dia das sessões. No próximo 17, após a... No próximo, na próxima sessão.